eu passando o olho no caderno dos colegas, me parece que a gente terminou o nosso curso antes das férias em espelhos esféricos. É isso? Fiz a determinação gráfica da imagem. Desenhei 5 casos para o espelho côncavo e 1 caso para o espelho convexo. Foi isso? Que espelhos são esses? Côncavos ou convexos? Côncavos ou convexos? Obrigado. Já o último, convexo. Só para revisar, nós colocamos objetos diante desses espelhos. Primeira coisa que eu fiz foi colocar um objeto atrás do centro de curvatura. O raio que chega paralelo sai refletindo pelo foco. O raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo. Onde os raios se encontram, tu acha a imagem. Comparando objeto e imagem, eu sei que a imagem é invertida, menor e real. Quando eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também está no centro de curvatura, com o mesmo tamanho. Eu digo que aqui é o momento divisor de águas. Se o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem está na frente e menor. Se o objeto fica um pouco à frente do centro de curvatura, a imagem fica atrás e maior. Se eu boto o objeto entre centro de curvatura e foco, a imagem vem para trás e cresce. Concorda comigo? Quando eu boto o objeto bem no foco, dá problema. O que acontece nesse caso? Vamos ver, o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo. E os raios que emergem do espelho estão para... Adianta prolongar para ver onde é que se encontra? Não, porque retas paralelas não se encontram. A gente diz o que da imagem nesse caso? Forma-se o infinito ou é imprópria. E finalmente nós vimos um caso bem especial, que é quando o objeto é colocado entre vértice e foco do espelho côncavo. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, e como os raios estão se afastando, a gente prolonga. E aí onde os prolongamentos se encontram, é onde o nosso cérebro vai jurar que está a imagem. Nesse caso é o famoso espelho de aumento virtual, maior e direita. Foi visto ou não foi? E no caso de um espelho côncavo, o desenho é sempre igual. Não importa onde o objeto está. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice se reflete com o mesmo ângulo. Prolongando os raios refletidos, a gente lembra que a imagem é virtual, menor e direita, VMED. Seria muito importante tu conseguir fazer esses desenhos por conta própria, sem régua. Punho, bum, faz os desenhos e vê a qualidade. Eu tive que tentar umas 3 vezes até os desenhos terem meu, lá no meu terceirão em 99. Eu lembro das tardes, eu puto da cara, pegava o papel, fazia os estudos, ia comparar com o da apostila, estava um lixo. Aí eu, que merda, quando é que eu vou conseguir? Eu sempre fui ruim de desenho, sabe? E aí então um dia eu consegui. E claro, tu tem que tomar cuidado mesmo depois que tu conseguir a primeira vez, né? Principalmente com esse caso aqui, que é um caso que é difícil de conseguir por precisão na mão. Outro, o vestibular pode pedir, tá, cara? O vestibular tem questãozinha discursiva hoje. Então, cuidado. Represente as 5 situações clássicas de um objeto dentro do espelho côncavo. Quem não desenhou isso nenhuma vez não vai conseguir, tem que ter essa humildade. Treine esse desenho, ele é indispensável. Só que agora vem uma parte muito mais bonita. Agora nós vamos desenvolver equações matemáticas que nos permitam calcular o que vai acontecer dentro do espelho. Vamos deduzir as equações para os espelhos esféricos. O título dessa parte da aula seria Determinação Analítica da Imagem Gerada por Espelho Esférico.
determinação analítica, antes foi a determinação gráfica, né? Vamos pegar o caso mais simples aqui, espelho côncavo, tem a distância, o foco, o centro de curvatura e o vértice. Vamos botar o nosso objeto aqui distante do espelho e vamos fazer o nosso desenho clássico. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Ali os raios se encontram, ali está a imagem. Nós chamamos de O esse tamanho aqui, né? A altura do objeto. E chamamos de P essa distância aqui do objeto até o espelho, certo? Chamamos de I a altura da imagem e chamamos de P' a distância da imagem até o vértice do espelho. Tu concorda comigo que esse triângulo retângulo aqui é semelhante a esse outro triângulo retângulo ali de baixo? Ambos são triângulos retângulos, ambos têm esse ângulo igual, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, automaticamente, o terceiro ângulo também tem que ser igual, né? E triângulos que têm os ângulos iguais, os ângulos internos iguais, são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Perdoem, a galerinha de casa ficou na mão. Sorte que eu já deduzi 1 milhão de vezes, né? Peraí, já que aqueles triângulos são proporcionais, eu posso escrever aqui a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior é igual à base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior. Caramba, a mesma fórmula da câmara escura, né? Chegamos a olhar a fórmula da câmara escura? É igualzinha. Gauss disse que para cima, positivo, e para baixo, como o I está de cabeça para baixo, esse número vai ser negativo. Esse positivo dá um resultado negativo na esquerda. Essas distâncias são ambas positivas, portanto, o menos ali é justo. E I sobre O a gente chama de ampliação, aumento linear ou aumento transversal. Te provei por semelhança de triângulo que aquela equação desenvolvida para a câmara escura também funciona para espelhos esféricos. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo 3 linhas, ele não é igual a esse outro ângulo ali? São ângulos opostos pelo vértice, então são iguais? Tu aceita então que esse triângulo que se forma aqui, ó, que é o triângulo retângulo, esse aqui, e esse triângulo retângulo são semelhantes? Porque se ambos são triângulos retângulos e ambos têm um ângulo igual, o terceiro ângulo tem que ser igual também, né? Triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. A altura do triângulo menor I dividido pela altura do triângulo maior, que continua sendo O, é igual. Base do triângulo menor. Se isso aqui tudo é P' e daqui até aqui chama F, distância focal, que tamanho é esse aqui, meus amigos? P' menos F, aceito. P' menos F que divide. Que tamanho é esse aqui, a base do triângulo maior? É o próprio F, né? É a distância focal. O que eu fiz foi uma semelhança de triângulo, né? Mais uma vez. A altura dividido por altura é igual a base dividido por base. E I sobre O, nós já vimos que o I sobre O, da semelhança anterior, né? I sobre O era P' sobre P, não era? Eu não vou botar o menos, porque esse menos veio da cabeça do Gauss. Não veio da semelhança de triângulo. Então, se eu quiser fazer a equação bonita, eu vou pegar essa equação e substituir nessa. Ficaria P' sobre P é igual a P' menos F sobre F. Multiplicação cruzada. P' vezes F é igual, distributiva. P vezes P' menos P vezes F. Menos passa, mais. E agora eu vou dividir ambos os lados da equação por um fator mágico, P vezes P' vezes F. Eu tenho direito, né, de dividir ambos os lados da equação pelo que eu quiser, né? Exceto zero. Concorda? Aí, matemática. Corta, 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 corta. Sobrou 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre a famosa equação dos pontos conjugados do Gauss. Carl Friedrich Gauss, o alemão ninja. Beleza? Não dá para acreditar, né? Duas semelhanças de triângulo.
Eu fico puto porque nunca me apresentaram a redução dessas fórmulas toscas no ensino médio. Eu achava que era do além, era uma coisa terrível, difícil. Não se iluda. Semelhança de triângulo. O senhor está me dizendo que se eu souber semelhança de triângulo, eu não preciso nem de equação para resolver o problema de espelho? E isso, tu te vira só com geometria. Mas para que sofrer, né? Se o Gauss já fez um trabalho feio para a gente? Vamos aprender a usar essas equações. A primeira chama-se equação do aumento linear. A segunda chama-se equação dos pontos conjugados de Gauss. Próxima aula a gente bota elas em prática. Valeu!